Direto da redação. Wilson, querido, olá, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Roberto Barbosa, bom dia a todos os ouvintes das múltiplas plataformas. Já estou aqui com o meu café que chegou em Brasília do cocô do Jacu, Roberto. Aqui... Passarinho, esse passarinho que deixa todo mundo feliz e energizado, Roberto. Deixa, isso é uma beleza, isso aí energiza contra o molhado, contra o quebranto, ainda mais aí em Brasília, hein? Brasília é cheio de seca-pimenteira, né? Aquele olho de seca-pimenteira. Roberto, todo mundo quando vai para academia, leva a garrafinha de água, né? Quando eu vou para o congresso, eu levo o cocô do café do Jacu, Roberto. Você vai ver que vai ficar... Quando você chegar energizado com o café do cocô do Jacu, lá você vai ver que vai ter um monte de gente ao seu redor bocejando. São os olhares de seca-pimenteira e começa a bocejar com a sua energia positiva. Aí, é isso, meu amigo. A Brasília começa a semana aí, Roberto, com fogo, né? Fogo total, o Senado acelerando, a Câmara, né, ficou passando por uma situação meio de vexame aí, jamais vista antes, mas é isso, meu amigo, vai passar a reportagem aí das manifestações e o Brasil se movimentou, Roberto, contra essa PEC da bandidagem, a PEC da blindagem, né? O Wilson acha que as manifestações elas tiveram potencial primeiro da esquerda, a centro-esquerda, outro setor da sociedade retomar as ruas, porque até então a rua estava como um monopólio desses movimentos de extrema direita, com manifestação, com motociata, essas maluquices todas, né? Agora, como esse pessoal mostrou força, foi para a rua, a tendência disso é o caldo engordar, isso só vai aumentando, e me espantou, Wilson, particularmente, a quantidade de pessoas que participaram da manifestação em São Paulo, que não foi tanto, ali foi até dividido, deu um público, acho que até semelhante ao que dá as manifestações do Bolsonaro. Mas o Rio de Janeiro me surpreendeu, porque tinha ali para quase 1 milhão ou mais de pessoas em Copacabana, Wilson. Muita gente. Muita gente. Na Bahia também, Roberto, muita gente na Bahia também. Né? E assim, o que a gente observa nessas manifestações é a participação de alguns artistas, né, que veem, né, que já tem um histórico desses movimentos políticos lá de trás, né, Caetano, Gil, Paulinho da Viola, Chico Buarque, e a gente vê, né, as manifestações da direita pós-manifestação falando, só levou gente porque são artistas, esses artistas que são bancados pela Lei Rouanet. Roberto, as pessoas têm uma má informação, não sabem nem como é que é o processo de uma Lei Rouanet. E muitas vezes você olha para esses artistas, que Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, artistas renomados, suas carreiras renomadas, artistas que têm aí, né, já aí passando 50 anos de carreira, estão preocupados com o dinheiro de Lei Rouanet. Mas, infelizmente, quando eles não têm o que atacar, eles atacam de alguma forma, né, Roberto? E tem muita gente aí, outros artistas que nem estão nesse palco aí, que estão na rede social fazendo campanha, Valesca Popozuda, Anitta. Isso. Assim, tem muita gente na rede social, muitos artistas, porque o Brasil inteiro, ninguém suporta isso, né, Wilson? O bandido, assim, seria transformar o parlamento em refúgio para bandido, que já bandido ali dentro tem um monte, a gente sabe que tem. Mas agora o negócio era muito escancarado, bandido para ser investigado precisa de autorização do Congresso e os seus pares que estarão lá terão que autorizar por meio de voto secreto. E ninguém vai saber nem quem votou contra, quem votou a favor. Seria um ótimo refúgio para líderes de facção criminosa, Massinho VP. Massinho, esse pessoal todo poderia se escudar. Se essa lei vigorasse, não é porque Massinho VP, não é porque Fernandinho Beiramar, essa turma foi presa, e se eles fossem deputados, se essa lei existisse, eles estariam deputados até hoje. Exato, Roberto, exato. Na verdade, Roberto, a gente vê aí que a participação desse movimento todo de extrema-direita na Câmara dos Deputados, quando apreciaram essa matéria, quando votaram essa PEC e ali comemoraram ali, efusivamente ali, a gente vê realmente o despreparo hoje de um Congresso, né, que se baseia, né, em leis para se beneficiar a si próprio, mas em contrapartida, Roberto, a população veio às ruas e os próprios deputados, muitos deles depois se arrependeram dessa votação, ficaram constrangidos com o que aconteceu nas ruas, né? A gente fala desse movimento, todas as pessoas, independente do artista, e que bom que os artistas também podem se manifestar, eles têm uma voz
maior também contra tudo isso que poderia acontecer, né, Roberto? Então, realmente foi um vexame que a Câmara proporcionou e agora está no Senado aí já querendo enterrar ela lá na CCJ mesmo. O presidente e o relator da PEC lá querem enterrar ela hoje. A geração nossa já tinha uma dívida muito grande com determinados artistas, como Caetano, Gilberto Gil. Essas pessoas foram duramente perseguidas pela ditadura, enfrentaram a ditadura com suas composições, com suas músicas, com seus trabalhos artísticos. Essas pessoas foram muito importantes para desnudar, né, deram uma contribuição muito grande para isso, para derrotar a ditadura, fazer a ditadura militar cair de podre. Essas pessoas hoje, elas na época eram jovens, Caetano, Gil, eram mais joviais, o Chico Buarque. Essas pessoas estão com 80 anos hoje, uma geração, muitos deles até aí, quase até o Gilberto Gil fazendo shows, praticamente, dando vistas de que daqui a pouco vai parar de fazer shows. Sim. E essas pessoas continuam ativos com assim a disposição de jovens. Caramba, bicho, olha, eu digo uma coisa, velho é quem não sabe envelhecer. E essas pessoas estão aí, já com a música em punho, compondo, cantando, combatendo os setores conservadores que tentam implantar a ditadura no Brasil, a impunidade, a criminalidade dentro do Congresso Nacional. Cara, isso é a dívida que nossa geração tem com essas pessoas, com esses artistas, assim, enorme. E me preocupa muito com o pós-Chico, o pós-Caetano, o pós-Djavan, o pós-Gil. Porque o que nós teremos? A gente tem outros artistas aí muito engajados, a gente sabe disso. Mas hoje, assim, com a expressão que tem o Chico Buarque, que representa Chico Buarque, que representa a expressividade que essas pessoas têm, nós não temos artistas com tamanha expressividade. A geração, a nova geração, não estou desvalorizando aqui não, que você tem bons artistas, mas com esse perfil, essa coragem do Chico Buarque, Gilberto Gil e do Caetano, do Djavan, são poucos, tá? São muitos não, você vai escolher a dedo. Eu estou citando aqui, eu citei agora há pouco a Anitta, porque eu tenho uma admiração muito grande, porque a Anitta é uma artista engajada. Ela tem se mostrado muito engajada nesse sentido. A Valesca Popozuda, eu li os Twitter também aí contra a PEC, contra a anistia, contra a PEC da bandidagem, porque são pessoas que não estão aí no palco em Copacabana, mas que estão no palco virtual também dando a contribuição delas, artistas. E é muito importante que os artistas nesse momento façam isso, porque o artista, ele tem uma expressão, ele tem uma capacidade de convencimento, de narrativa muito grande entre o público, entre fãs. Então é preciso que a sociedade faça isso, né, Wilson? Alberto, eu vi ontem, eu estava vendo uma entrevista na CNN com o Caetano Veloso, e ele falando justamente isso, né? São artistas que estão aí, todo mundo aí, na base de 80 anos, né? Ele falou que ele estava cantando ali naquele momento, sem expressar muito movimento corporal, que ele estava se poupando, né? Porque já estão com idade, Roberto, mas é tão grandioso eles estarem participando desse momento para mostrar justamente para essa nova geração, Roberto, né? Que como você falou, tem artistas que estão engajados aí, mas para mostrar para essa geração nova que elas precisam se politizar, elas precisam entender da política, para parar de ser gado, né, Roberto? Para parar de ter político de estimação, idolatria por políticos, seja de extrema direita, seja de extrema esquerda, né? Que a população possa enxergar realmente um novo cenário para um país. Ano que vem, ano de eleição, vamos eleger novamente um Congresso Nacional, né? Parar, né, Roberto, na hora do voto, para de vender seu voto, vamos estudar um pouquinho, vamos tentar analisar, para que a gente não tenha, Roberto, PECs como essa, né, sendo aprovadas na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele também deu uma entrevista ontem, Roberto, falando que ele vai parar com essas pautas tóxicas, né, porque ele ficou numa berlinda, né, Roberto? Ele foi pressionado, ele acabou ali aceitando a pressão ali, principalmente do Sóstenes, né, que é o líder do PL, e colocou isso em pauta, e naquela confusão ali, votaram essa PEC. E o resultado está aí, nas ruas, com a participação desses artistas, né, com idade bastante avançada. E a entrevista do Caetano, Roberto, foi muito legal, só voltando nela aqui um pouquinho, ele fala isso, né, mas ele falou uma coisa que eu também acho, Roberto.
ou seja, que o mais afinado deles continua sendo o Gilberto Gil, que tem a garganta lá, o gogó de ouro dele, que ele continua muito afinado. Os outros estão ali, né, com pouca movimentação, mas o Gilberto Gil realmente é um diferencial, Roberto. Ele fez shows, né, com o Gilberto Gil, ele falou que tinha muito tempo que eu não encontrava com o Chico, com o Gilberto Gil ele encontra eventualmente, que eles fazem algumas participações em shows, mas Paulinho da Viola, então ele foi realmente no encontro. Tem uma foto, né, a reportagem passou uma foto deles antiga, né, nos movimentos políticos, né, na época da ditadura, e mostrou a foto deles aí, com todos velhinhos, né, como você falou, bons velhinhos, só não sabe, tem que aprender a ser velho, né, Roberto? A gente tem a cabeça dos caras. Velho é que não sabe envelhecer, tem gente que chega a 80 anos com a jovialidade de Chico, de Gil, de Caetano, mente aberta, energia boa. Ô Wilson, deixa eu chamar aqui a Kelly Oliveira, porque ela já está no ponto. Vamos lá, por favor? O relator da PEC da blindagem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Alessandro Vieira, do MDB, promete enterrar o texto nesta quarta-feira. Pelas redes sociais, o senador disse que sua posição sobre o tema é público e o relatório será pela rejeição, demonstrando, abre aspas, tecnicamente os enormes prejuízos que essa proposta pode causar aos brasileiros, fecha aspas. Em nota, a bancada do partido do relator no Senado fechou questão contra a PEC. A bancada diz que a emenda à Constituição, abre aspas, implodiria a igualdade, criando castas ao blindar deputados e senadores de investigação ou processo criminal, fecha aspas. E acrescentou que os membros do MDB na CCJ devem se manifestar pela inconstitucionalidade da proposta e, caso o texto chegue ao plenário, se posicionar contra. Embora, na votação na Câmara na última quarta-feira, a maioria dos deputados do MDB, cerca de 30, votaram pela aprovação da PEC da blindagem. O presidente da CCJ, senador Otto Alencar, do PSD, também se manifestou contra a proposta. Para ele, a matéria representa uma falta de respeito ao eleitor e ao povo brasileiro.